Bem pessoal, nesta videoaula iremos tratar sobre corte e colheita da cana-de-açúcar. Para a escolha da área a ser cortada, devemos verificar o amadurecimento da área, ou seja, se está madura, pois a cana hoje é vendida pelo teor de sacarose. Se mandarmos cana para a usina que não está bem madura, teremos com certeza deságio. Para isso podemos fazer da seguinte maneira: 1. Coleta de amostra e mandar para o laboratório da indústria, ou seja, caso fornecedor pode enviar para a Associação dos Fornecedores de Cana. A coleta da amostra deve ser feita da seguinte maneira: na área coletar 3 amostras com 10 canas inteiras, sendo cada amostra de um mesmo suco. As canas devem ser despalhadas e enfeixadas separadamente, ou seja, cada feixe 10 canas. No resultado da análise deve-se conter Brix, pó percentual, teor de fibra, pureza, teor de açúcares, redutores e um rendimento industrial, PCC. Acima de 11,7% ganha ágio. Abaixo desse valor, paga deságio. Outro método é através do refratômetro de campo. O agricultor pode verificar o grau de amadurecimento da área através do refratômetro de campo. Para isso, deve dispor dos seguintes materiais: perfurador de cana, refratômetro de campo, folhas de papel absorvente, reservatório com água limpa ou destilada e etiqueta de identificação para o talhão. Com o refratômetro determinamos o Brix da cana. O modelo da etiqueta e procedimento da leitura veremos nos próximos slides. Vemos neste slide o modelo de uma etiqueta que deve conter os seguintes dados: propriedade, produtor, nome do talhão, variedade, número de corte, idade, resultado do Brix pé e ponta das 15 canas de amostra, o total somatório dos Brix dos pé e ponta, e o IM, ou seja, índice de maturação, que é o total dos Brix da ponta dividido pelo total dos Brix do pé. Este valor indicará se a cana está madura ou não, através de uma tabela que veremos a seguir. Coletada a cana de amostra, perfura-se primeiramente o quarto entrenó ou internóide do pé da cana, contado de baixo para cima, até extrair uma pequena porção de caldo, figura 1. Em seguida derrama-se alguma gota desse caldo sobre a placa do refratômetro e efetua-se a leitura, figura 2, 3 e 4. Na etiqueta será anotada a leitura do Brix, verificada para o pé da primeira cana amostrada. Para mostrar a ponta dessa mesma cana, deve-se lavar e secar com papel absorvente o refratômetro e o perfurador. Assim perfura-se o primeiro entrenó da última folha facilmente destacável e leva-se para o parte do caldo para a leitura do Brix e anota na etiqueta, repetindo as mesmas operações para as outras 14 amostras. Depois soma-se os Brix do pé e da ponta e anota na etiqueta. E por último, calcula o valor do IM, ou seja, índice de maturação. Neste slide, vemos um exemplo da determinação do índice de maturação de uma área. Observamos o somatório das pontas é igual a 210,5% e dos pés igual a 311,8%. Calculando o IM, índice de maturação, que é a divisão do somatório dos Brix do pé pelo somatório dos Brix da ponta, obteremos o seguinte resultado: 0,67. Pela tabela, vemos que o canavial está verde, portanto não deve ser colhido. Escolhido o talhão para cortar, iremos agora fazer a queima do talhão, pois a colheita queimada ainda é a mais utilizada em Pernambuco, por ter um rendimento maior de corte, em torno de 5 a 10 toneladas homem-dia, enquanto a cana crua está entre 2 a 3 toneladas homem-dia. E também a topografia que dificulta uma colheita mecanizada. Alguns cuidados deve ter para queimar a cana. A queima deve ser de madrugada, pois a ação do vento é menor e também porque qualquer fagulha que passar para o outro talhão fica visível à observação e posteriormente apagar. Devemos fazer um aceiro de aproximadamente 3 metros em volta do talhão para que o fogo não passe. Devemos iniciar o fogo contra o vento, ver círculo amarelo, e depois colocar nos outros lados para que o fogo se encontre no meio do talhão e apague. A queima elimina em torno de 60% da palha e ervas daninhas.
E devemos ter uma boa equipe de folguista bem treinada para qualquer emergência. Vemos neste slide um canavial sendo queimado com a equipe de apoio. Já neste outro vemos a área queimada. Observamos que não tem mais folhas, o que facilita o corte. Neste slide vemos o trabalhador rural fazendo o corte. Observamos no círculo amarelo ele cortando o palhiço da cana, parte final, que ficará no solo e depois queimada. Ainda no corte, uma coisa muito importante que deve ser observada são os EPIs, que os cortadores devem utilizar. Observamos que eles utilizam camisas com manga longa e boné para evitar que se corte com a folha da cana. Outra coisa importante são as proteções das pernas, círculo vermelho, para evitar o corte com o facão no momento do corte. O corte deve ser o mais rente possível ao solo, círculo vermelho, para facilitar a brotação. Tocos grandes dificultam a brotação, pois ele ainda continua se alimentando, além de ser uma ponte de entrada para doenças e pragas. Depois de cortada, as canas devem ser amontoadas conforme a figura, que facilita o carregamento com as carregadeiras. A colheita da cana pode ser semi-mecanizada, ou seja, o corte é manual e o carregamento mecânico com carregadeiras, como vemos no slide, e o transporte por veículos motorizados. Essa carregadeira possui na frente um rastelo que, acionado hidraulicamente, amontoa a cana. A cana cortada deve ser endeirada como vimos no slide anterior. Porém, um ponto negativo é que aumenta a quantidade de impureza que é enviada à usina. Após a cana ser amontoada pelo rastelo, a garra apanha a cana amontoada e carrega o caminhão. Dependendo do modelo, a garra levanta de 400 a 900 kg de cana por vez, a uma altura de 4,6 a 4,8 metros, girando até 90 graus. O rendimento de carregamento é de 150 a 250 toneladas de cana por 10 horas de serviço. Este rendimento depende da topografia, área e transporte no talhão. Vemos neste slide uma carregadeira trabalhando. Observamos claramente neste slide o giro de 90 graus dado pela garra da carregadeira. Este carregamento também pode ser feito pela Bell. São carregadeiras que não possuem direção, caixa de marcha e possuem apenas um pneu na frente, seta amarela. As garras dela não conseguem dar um giro de 90 graus. Neste slide, observamos uma Bell trabalhando. Observamos também que a garra não consegue dar o giro de 90 graus. Na parte de trás, como vemos neste slide, ela possui 4 pneus, círculos amarelos, aumentando a sua bitola, o que facilita o seu trabalho nas encostas. Nas encostas, onde é possível a entrada da Bell, podemos fazer com ela o tombamento da cana para um local onde a carregadeira possa fazer o carregamento dos caminhões. Neste lado, vemos a Bell tombando a cana para a parte de baixo, onde será possível fazer o carregamento. Vemos neste slide ainda a Bell tombando a cana para a parte de baixo do morro, onde posteriormente será feito o carregamento do caminhão, que poderá ser gerado por ela própria. Já em locais com alta declividade, onde a Bell não entra, o tombamento da cana é feito pelos trabalhadores, como podemos observar neste slide. Vemos ainda o tombamento da cana pelos trabalhadores, pois a Bell não consegue trabalhar nesta declividade. Com relação à colheita mecanizada, temos dois tipos: colhedora de cana inteira e colhedora de cana picotada. Na colheita de cana inteira, o rendimento da colhedora é de 20 toneladas hora. O corte é realizado por máquinas cortadoras amontoadoras, para posteriormente carregamento mecânico até a unidade de transporte. As cortadoras amontoadoras, além de realizar o corte da base, círculo vermelho, também cortam o ponteiro, círculo amarelo. Os cornos são transportados por rolos até a caçamba, retângulo azul. Quando atingir uma determinada quantidade, os cornos são depositados sobre o terreno, para posterior carregamento pelas carregadeiras. Os cornos são depositados amontoados em forma de montes no solo.
A colhedora de cana inteira apresenta as seguintes vantagens. Pode ser introduzido com qualquer sistema de transporte, caminhão, trator, etc., pois o carregamento é independente. Como os colmos são colhidos inteiros, eles demoram mais tempo a deteriorar e não precisa de transportes especiais, pois as canas são transportadas inteiros. Como desvantagem nestas colhedoras, temos, por apresentar o corte e carregamento independente, necessita, portanto, de carregadeiras. Como as carregadeiras não colocam muito arrumadas as canas na caçamba para transporte, pode haver perda de cana no trajeto campo-usina. Outro fator negativo é com relação à topografia. Elas trabalham bem em topografia plana. Qualquer inclinação mais acentuada pode cortar muito acima do solo, ficando pedaço de colmo no terreno, perdendo assim sacarose, ou então cortando muito acima do ponteiro, parte pobre em sacarose. Como utilizam carregadeiras, pode levar uma quantidade razoável de impureza para a usina, diminuindo assim o rendimento industrial. E as variedades em que o colmo não é ereto pode dificultar o corte. Agora falaremos de outra forma de colheita mecanizada, ou seja, colhedoras de cana picotada. Apresentam um rendimento de 15 a 20 toneladas a hora. Elas são também denominadas de processo completo, pois realizam o corte, fracionamento, limpeza parcial e carregamento dos colmos diretamente nas unidades de transporte. Elas cortam na base e parte superior do colmo, círculos vermelhos. Os colmos são fracionados, picotados, círculo azul. Posteriormente são separados da impureza por ventilação, retângulo amarelo. As impurezas são jogadas no solo, círculo verde, e as canas picotadas são transportadas pelo elevador secundário até o sistema de transporte, círculo amarelo, que pode ser caminhão ou trator. As vantagens da colhedora de cana picotada são as seguintes. Eliminam o uso de carregadeiras, consequentemente mandam menos impureza para a usina. Corta todo tipo de cana ereta ou extremamente acamadas. Como são canas picotadas, as caçambas do transporte devem apresentar telas ou serem fechadas. Com isso não cai colmo no trajeto do campo para a usina. Os colmos, por serem picotados, não devem ser estocados, pois a deterioração é mais rápida, e sim moídos logo quando chega na usina, aproveitando assim o maior teor de sacarose possível, ou seja, um maior rendimento industrial. Como desvantagem temos, as operações de corte e transporte são estreitamente interligadas, qualquer problema num deles afeta o outro. Por mandar cana picotada, necessita de transportes especiais, ou seja, carrocerias fechadas. Se o órgão picador estiver cego, por exemplo, vai causar rachaduras no momento do corte, aumentando o risco de deterioração do colmo. E nas canas acamadas, podem levar parte do ponteiro para a usina, diminuindo o rendimento industrial. Vemos neste lado uma colhedora de cana picotada trabalhando. O palito da cana é jogado sobre o solo, círculo amarelo, servindo como cobertura morta e matéria orgânica. O transporte é um ponto muito importante que deve ser observado. O transporte pode ser feito com tratores ou caminhões. O número de carroças depende da topografia, estrada e distância. Uma carroça figura 1 é utilizada em locais com topografia mais acidentadas, distâncias menores, enquanto que com 2 ou 3 carroças são usados em estradas planas com poucas curvas e distâncias mais longas. Quanto maior o número de carroças, maior será o transporte de cana para a usina. Neste slide vemos o tetramião, o transporte com 4 carroças, que só é realizado em locais planos e com poucas curvas. No campo as carroças são desatreladas do caminhão e com o trator eles são levados até o ponto de carregamento. Depois o trator leva até o caminhão, onde posteriormente as carroças são atreladas e feito o transporte até a usina. Neste slide vemos a carroça desatrelada, onde o trator faz o apoio, levando até o ponto de carregamento e trazendo de volta para fazer a composição novamente do tetramião. Também para dar o mesmo apoio aos tremiões, ou seja, transporte com 3 carroças. Já neste slide observamos o caminhão carreta utilizado no transporte dos tetramiões. Eles possuem uma câmara com caixa de carga, seta vermelha, que serve para dar tração ao caminhão, pois senão as rodas traseiras iam patinar na hora do transporte.
Neste slide vem uma carreta com peso de apoio para o transporte, sendo o peso de aproximadamente 15 toneladas, que pode ser com pedras ou barras de ferros. Ao chegar na usina, os caminhões passam pela balança, onde é determinado o peso da cana transportada. Porém, como sabemos, a cana é paga pelo teor de sacarose e não pelo peso bruto. Portanto, depois da pesagem o caminhão vai para a sonda, onde é feita a coleta de material para determinar o PCC. Neste lado vemos o modelo de sonda e o local onde é feita a coleta do material a ser analisado, seta vermelha. Podemos observar neste lado um outro modelo de sonda, a qual é acoplada a um trator convencional. Observamos também a sonda, seta vermelha. Neste lado observamos a sonda trabalhando, onde é feita 3 coletas em cada carroça, pontos aleatórios. Observamos também neste slide a sonda com o trator trabalhando. Nesta carroça fechada, observamos os 3 pontos, círculo amarelo, onde é introduzida a sonda para a coleta do material. Nas caçambas abertas, ficam aleatórios os 3 pontos. Neste slide, vemos o trabalhador retirando a amostra coletada pela sonda. Posteriormente, as amostras são trituradas e misturadas e uma parte será enviada ao laboratório para análise. As amostras depois trituradas enviadas ao laboratório para determinar o PCC e verificar se será pago ágil ou deságil. E por último, a cana será descarregada na usina, como vemos nesse slide.